Meu canto não pouparei, não pouparei. Mesmo na dor, mesmo na dor, eu Senhor, eu canto. Quero ver toda a igreja para o povo. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder. O meu Espírito é limpo. Eu quero pessoas adorador. Quem é adorador? Levanta a tua mão exata e glorifique o nome de Jesus. Eu creio. Porque tu és Senhor. Eu vou adorar, só os adoradores. Eu canto. Louvor a Deus. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrela no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder. O meu Espírito é adorador. Eu te adoro. Já. Senhor. O ar do meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção. Meu Deus me fez saudar. Eu vou aproveitar. Levanta, levanta, levanta. E vou adorar. Cantando. Glória a Deus. Ainda de pé, amados irmãos, se perca de tempo, abra aí a tua Bíblia no livro intitulado Quando Nosso Irmão Moisés. Diz que o nosso irmão Moisés, ele agora é intitulado para escrever os primeiros livros da Bíblia. Para os teólogos, os livros do Pentateuco. Para os teólogos. Agora, para aqueles que são leigos da palavra de Deus, aleluia. Abra a tua Bíblia aí no livro de Bereshit. Pastor Alexandrino, que negócio é isso? Você falou línguas estranhas? Aleluia. Mas tem teólogo que conhece o livro de Bereshit, o livro da criação, livro de Gênesis, capítulo 18, verso de número 14. Livro de Gênesis, capítulo 18, verso de número 14. Aleluia. Vou ser bem sucinto, irmão, em minhas palavras, tendo em vista, eu quero obedecer aqui o anjo da igreja, porque a gente tem pregador que fala assim: não, Deus estava me usando aqui nada, irmão. Se o anjo da igreja deu uma ordem, irmãos, tem que ser cumprido. E eu, como militar, irmãos, eu tenho que obedecer. Aleluia. Lá no quartel, se o soldado não obedecer, pastor, misericórdia, vai ficar preso, vai ficar punido. Mas aqui na igreja, quem manda aqui é o anjo da igreja. Diga para quem está do teu lado, seja obediente ao anjo da igreja. Aleluia. O povo já não quer mais obedecer mais não, irmão. O povo está terrível. O povo agora só quer sacrificar, pastor. Não quer mais obedecer. Aleluia. Mas aqui ainda existe ordem e decência. Aleluia. Glória. Eu vou voltar aqui nessa congregação. Aleluia. O pastor presidente fala: gostei daquela congregação. Aleluia. Amados irmãos, o versículo de número 14 está escrito assim: os irmãos apressei, e depois eu vou contar de 1 a 3 para dizer
os irmãos façam menção deste texto da palavra de Deus. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor, ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Vamos lá, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, de 1 a 3, toda a igreja. 1, 2, 3. Diga para quem está do teu lado: eu vou sair de posse do meu milagre aqui nesta noite. Toma os vossos assentos, aleluia, exaltando e enaltecendo o nome do Senhor. Amados irmãos, aleluia. Eu vou ter que esmiuçar aqui este texto da palavra de Deus, mas nesta noite, aleluia, eu quero aqui compartilhar em poucos minutos, aleluia, esse texto da palavra de Deus, na qual o Senhor introniza o meu coração. E eu quero crer, amados irmãos, que nesta noite esta palavra não vai voltar vazia, porque diz a Bíblia, aleluia, que a palavra de Deus, irmãos, ela é como um martelo que esmiuça a pedra, e outra coisa, ela é apta para destruir as intenções e os pensamentos. Então eu quero crer que nesta noite, alguém que adentrou aqui neste lugar, aleluia, talvez possa perguntar: pastor Denilson, pastor Alexandrino, o porquê deste texto da palavra de Deus? É porque nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: ainda Deus continua fazendo milagre no meio do seu povo e no meio da sua igreja. E se você acredita no milagre de Deus, aí levanta a tua mão, exalta e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, e aleluia, aqui neste texto da palavra de Deus, a Bíblia nos relata, amados irmãos, aleluia, que quando Deus nos faz uma promessa, aleluia, eu costumo dizer que a promessa de Deus, irmãos, tem um certo ditado ao mundo que diz o seguinte: aleluia, quem tem promessa não morre, irmãos. Isso aí está equivocado. Mas quando é Deus que nos faz a promessa, irmão, você pode aguardar um pouquinho de tempo, porque as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Eu não sei nesta noite, aleluia, qual é a promessa de Deus para a tua vida, mas uma coisa é certa: a Bíblia nos relata, amados irmãos, se não me falha a minha caixa, aleluia, craniana, lá no livro, aleluia, de Números, capítulo 23, verso número 19, está escrito assim: que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero crer que nesta noite, como porta-voz da palavra de Deus, eu me trouxe aqui para dizer para alguém: eu vou cumprir minha promessa na minha vida, eu vou cumprir minha promessa na tua vida, eu vou cumprir minha promessa e o meu nome há de ser glorificado. Essa é Deus, irmãos. E aqui não foi diferente. Diz a Bíblia, amados irmãos, vamos voltar um pouquinho lá no capítulo de número 12. Diz a Bíblia que o meu Jesus chega para Abraão e diz: Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela. Outra coisa, Abraão, eu vou te mostrar uma terra. Outra coisa, a terra que eu te mostrar é terra fértil, irmão, porque Deus só faz coisa boa. É o meu adversário que quer trajetar na minha vida e na tua vida, mas nesta noite ele vai ter que bater e retirar, e o nome do Senhor a dizer glorificado aqui neste lugar. E diz a Bíblia, amados irmãos, que Deus agora promete a Abraão. Agora, o que não dá para me entender na minha ótica humana é como é que Deus chega para um homem, aleluia, que tem 75 anos de idade, aleluia. A própria Bíblia nos relata que quando se passa dos 60, amados irmãos, é cansaço e fadiga, varão. Não tem como mais você ter aquele pique, ter aquela energia. Não adianta, rapaz. Quando bater os 60, tu vai estar cansado. Então a gente vai estar até de bengala, rapaz, porque está cansado, a barriga cresce, o cabelo cai, aí o negócio fica sério. Aleluia. Dá para você dar glória aí para Jesus, irmãos. Aleluia. E ninguém está impune disso, não, irmão. Não adianta botar botox, não adianta botar maquiagem, porque no culto desse, se tiver maquiagem, irmão, a glória de Deus vai descer, essa maquiagem vai cair, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, essa igreja merece
aceitar Jesus e ficar na mesma igreja não tem futuro. Não é vida de metanoia. Que isso, pastor Alexandre, pastor Denilson? Vida de transformação, cara. Aleluia. A minha mãe, uma baiana, alfa de pai, beta de mãe. Pensa numa mulher, rapaz. Não sabia ler, não sabia escrever, mas quando aceitou Jesus, rapaz, não saía aquele hino 107. Firme nas promessas do meu Salvador. Canta em louvor. Manhã, toca esse hino, manhã. Aleluia. Se tivesse DVD, a coisa de 40 anos atrás, aleluia, DVD até estourava, porque você sabia cantar esse hino. Irmão, mas pensa numa mulher de Deus. Até quando a gente fazia coisa errada dentro de casa, Deus revelava. Deus ainda não mudou, não diga para quem está do lado, Deus não mudou, não, crente. E diz o texto da palavra de Deus, falava aos irmãos que Abraão agora na idade de 75 anos de idade. Aleluia, Deus chega para ele, olha, eu vou cumprir com uma promessa na sua vida. Aleluia, que coisa linda, mas como Deus fala, porque hoje em dia dá uma aula de profetada aí, irmão, aleluia, só profetiza negócio de namoro, de casamento, de casa, de chave. Sai fora disso aí que é laço do passado, é perto perniciosa. Porque quando é Deus que fala, irmão, diz a Bíblia que todo homem é mentiroso, e todavia Deus permanece verdadeiro, rapaz. Aleluia, por isso que eu gosto de Jesus. Camarada mente, camarada faz fofoca, mexerico, ele guarudo. Aí o Deus Jesus, ele permanece. Aleluia, na sua palavra. Oh, aleluia. Eu estou sentindo que Jesus está aqui no nosso meio nessa noite. É um culto em memória que Jesus se faz presente aqui no nosso lugar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Outra coisa, irmão, se eu for entrar um pouquinho aqui dentro da história, diz o texto da palavra de Deus que o pai, aleluia, o pai de Abraão, por nome Terá, era um politeísta. É isso, camarada, era adorador de outros deuses, irmãos. Aleluia, era politeísta. Aleluia, adorador de outros deuses. Oh, irmão, Deus não gosta. Imagina se Deus desse a glória dele para mim, misericórdia, irmão. Essa igreja agora, o povo estava tudo navegando, pulando, saltando, plantando bananeira, mas Deus não dá a glória dele para ninguém, rapaz. E diz a Bíblia, amados irmãos, que agora o meu Jesus dizendo, olha, Abraão, eu vou cumprir uma promessa na tua vida, rapaz. Aleluia, eu acredito, vamos aqui fazer uma conjectura. O que é isso, pastor Alexandrino? É uma simbologia, uma comparação dentro do texto da palavra de Deus. Eu não vou sair do texto, é uma comparação, Abraão. Eu acredito que o meu Jesus, quando chega a Abraão, aleluia, porque se formos voltar lá no passado de Abraão, Abraão teve um passado triste, mas não esqueceu o passado de Abraão. Vamos falar aqui nesta noite do presente de Abraão. O meu Jesus chegando a Abraão, eu vou cumprir uma promessa na tua vida. O que me chama a atenção nos dias atuais, amados irmãos, é que tem muitos crentes, irmãos, perdendo as bênçãos de Deus porque acha que Deus virou barganha, porque Deus falou hoje vai se cumprir amanhã. Mas o trabalhar de Deus é no tempo e na hora certa. Diga para quem está do teu lado, fala assim, não coloca Jesus na parede, não, crente. Ah, se Deus não me der, eu vou vigiar. Tu nunca foi crente, rapaz, sai fora. Tu nunca foi crente. Ah, se Deus não me der, eu vou vigiar, eu vou sair, vou para outra igreja. Não tem problema não, sai logo, vaza da minha, sai fora. Que Deus vai mandar outro no teu lugar, irmão. A obra de Deus não depende de você, não, meu irmão. Aqui é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Vamos finalizar, irmãos, porque eu preciso obedecer o pastor. Preciso obedecer o pastor, eu não volto de novo. Aleluia. E aqui no domingo, prometo que eu te digo para a América, segunda semana eu estou viajando para a América. Mas se abrir uma oportunidade aí na minha agenda, mas vou voltar para concluir ou falar de outro texto da palavra de Deus.
se Deus lhe prometeu, vai cumprir a promessa dele na tua vida, crente. Aguarde, 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 aguarde. Aí, amados irmãos, a Bíblia nos relata que Abraão agora estava lá no capítulo 12, se não me falha a minha memória, se tem algum teólogo aqui, me ajude. Aleluia. Eu vou pedir ajuda aqui aos universitários, são os teólogos, né? Aleluia, porque teólogo, irmão, o pregador está pregando aqui, ele fica torcido, irmão, o pregador é errado. Isso não está certo, não. Isso aí não é Deus, isso aí não é exegese, isso aí não é a oratória, isso aí não é o teólogo, irmão, misericórdia. Teólogo é terrível, irmãos. Ainda bem que eu só passei lá 4 anos lá na teologia, mas esqueci a teologia. Eu falei, Jesus, eu quero a tua graça. Eu quero ser diferenciado em cima da tua pergunta. Eu acredito, conjecturando, amados irmãos, porque a Bíblia dá esse responde, eu conjecturar, é uma simbologia. O próprio Jesus, irmão, Jesus era categórico em falar em parábolas. Jesus era categórico. Jesus era perito em falar em parábola. Então vou abrir aqui um parênteses para nós finalizarmos, nós participarmos da ceia. Agora, se o pastor achar que eu devo adorar no final da ceia, aí a gente vai rápido. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Mas diz a Bíblia, amados irmãos, que na mente de Abraão, eu acredito que ele já estava mais do que gaga. Aleluia! Porque ele tinha 75, mas no 12. Agora ele está com 100 anos. Irmão, camarada com 100 anos, lá no Rio de Janeiro, na minha cidade, diz que ele está no bico do corvo.